porra, aí não tem esse trato com o público e tal. Vocês sentem que é ruim pra vocês serem tricolor assumido? Não, cara. Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que nós somos de uma geração de jornalistas esportivos que, entre aspas, cresceu negando o clube do coração. Era mais ou menos a nossa... Eu, PVC, Tirone, Mauro... É meio a regra. A mesma regra. Mas isso é só uma observação, antes de você continuar. Algum momento os veículos pedem isso de você e falam, você não pode falar o time? Não, é uma coisa né? meio implícita. Meio implícita, sabe? tá. Mas acho que era uma época meio de afirmação do jornalismo esportivo, É verdade. entendeu? Sim. O jornalismo esportivo agora é sério, agora é científico, agora são os caras mesmo, não é os caras lá dos anos 50, que era meio folclórico. Não, agora portanto, a gente faz jornalismo, a gente não pode ter time. Era mais ou menos isso. Então a gente cresceu um pouco assim. E o PVC tinha uma coisa que sempre perguntavam para ele, e ele respondia o seguinte: eu não revelo o meu time, mas se você me perguntar, eu falo qual time eu torço. Eu não fico espalhando meu time para. Mas se você perguntar, e é mais ou menos uma regra implícita entre a gente. Era isso. Ao longo do tempo, e aí chefiando redação e percebendo rede social, internet, como o público segmentado se movia, pay-per-view, tal, você percebe que não tem nenhum problema você revelar o seu time. E acho que no nosso caso, a gente já sentia isso, a gente não tem uma rejeição de quem não é São Paulino. Porque a gente também não é uma coisa que a gente fecha os olhos, só vê o São Paulo e tudo mais. A gente tem uma aderência maior com o torcedor do São Paulo, mas tanto que no nosso canal a gente não faz só lives com jogos do São Paulo. Fizemos lá depois da Copa do Brasil, por exemplo, na quarta-feira, quando jogaram os dois Atléticos, o Flamengo e o Fortaleza. E a gente percebe que tem uma receptividade e digamos, a coisa tricolor ela não afasta. Eu não sei se também aí tem uma questão. Se a fase do São Paulo, que é meio café com leite, que eu acho que conta. Sim, claro, conta. Porque... Tá vendo? Entendeu? A fase do São Paulo meio café com leite talvez facilite isso. Né? Porque o São Paulo não é o time lá do tricampeonato brasileiro, que aí todo mundo odiava. Mas, os caras só ganham, soberano. Então não é mais isso, né? Então é uma coisa meio, sabe, tem uma certa O pessoal tem um pouco pena da gente. O pessoal tem um pouco pena. É meio exato. Entendi. Porque assim, como o Dave falou, muito. Eu fico vendo todo mundo escondendo o próprio time, talvez por medo de um comentário que você faça ser taxado de clubista ou qualquer coisa nesse sentido. Mas assim, a gente aqui, por exemplo, a gente é abertamente Flamengo, inclusive eu falo que assim, de futebol eu manjo pouco, eu sou mesmo rubro-negro, entendeu? Sim, cara. Mas você concorda que sei lá, 70% da galera que gosta de futebol do time é assim. Isso. Claro, assim. Eu gosto do Flamengo, eu gosto do Corinthians, eu gosto independente da profissão, mas você vai pro esporte, futebol, aqui no Brasil, é porque você é apaixonado por algum time, claro, né? Porque pelo amor de Deus, eu gosto da modalidade, quem quer assim? Das duas linhas de quatro, do externo desequilibrante, ninguém gosta muito disso. Ninguém, muita gente não gosta disso, né? É meio inocente imaginar que um cara como o PVC não tem. O Arnaldo César Coelho não torce pra alguém. Sim. Torce pra alguém. Claro. Né? Não fala o caralho, mas torce pra alguém. O árbitro tem. Esse cara tem uma dificuldade. Esse é pior ainda. Esse é mais problemático. Esse de fato dá pra entender o cara imagina. Ir pro túmulo com esse segredo, cara. Porque qualquer coisa que o cara sopre, ainda mais agora com o VAR, todo mundo vendo, o cara vai dar. Porra, o cara torce pra. Né? Esse acho que o jornalista não é tão complicado. E quando vocês decidiram isso? Tipo, não, vamos. Cara, não teve uma decisão, né? Acho que foi mais decorrência do canal no YouTube, onde a linguagem é mais coloquial, mesa de bar, troca e tal, enfim. E também assim... E a galera começou a se ligar, né? Que jogava o São Paulo perdia, a gente tava enlouquecido. O Flamengo perdia, a gente... Não, realmente, a gente não jogou bem. As duas linhas não estavam muito fortes dessa vez. Ano passado ajudou, então. Né? Pois Ano passado, né? Acho que a galera começou a se ligar. E aí foi. Vambora. Começou a se ligar,
Entendi. Foi natural, não teve uma... Não, tanto que confesso que nos meus tempos de ESPN, muita gente achava que eu era palmeirense. Muita gente. Por causa do sobrenome, por causa do Arnaldo Tironi, que era o ex-presidente do Palmeiras. Arnaldo Tironi é um ex-presidente do Palmeiras. É uma junção dos nossos nomes, né? Então, tipo, e tem o Tironi, tem... E eu sou chamado de Arnaldo Tironi direto. Ô, você não é o Arnaldo Tironi? É direto pra mim. Não, pô, eu sou o Tironi. O Arnaldo é tipo Sandy Júnior, né? Total. Não, os caras já me falaram na televisão. Estou aqui, na Band mesmo. Estou aqui com o Arnaldo Tironi, era eu. Eu falei, não, Eduardo Tironi, peraí. Direto. Caralho, eu vejo muito E aí, que é esse negócio, né? Na TV, todo mundo esconde o time, né? Alguns, nem todos, né? Porque aí tinha uns programas que um era abertamente um clube e os outros não falavam nada. Eu falei, cara, então não é a emissora, tipo, que pede. Porque se um cara tá falando que, sou santista, eu sou flamenguista, e os outros não falam nada, não é a emissora que tá pedindo, são os caras que decidem. Mas aí vai pra cobertura da, sei lá, semifinal da Libertadores. E eles mandam, lógico, porque assim, se você pegar um segundo aqui, você descobre o time de todo mundo, tá? Só botar no Google que você acha. E aí eles mandam lá pra cobrir a semifinal e mandam 2 pessoas que são torcedores do time, tipo, mas sem falar, tá ligado? Então, mas aí, nesse caso, eu entendo, porque eu trabalhei no Lance muito tempo, né? Então a gente tinha lá 4 repórteres para cada time, era uma loucura. Nosso Lance era uma febre na molecada. Era uma febre, era uma loucura. Era um jornalão grande, mas que era só de esporte. E aí, cara, R$1. Eu ia pra escola, comprava na banca. E aí, cara, tinha 5 repórteres de Flamengo, 5 de Botafogo, 5 do Corinthians, era um negócio maluco. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava os caras que torciam pros times e colocavam na cobertura do time. Era assim. E acho que a lógica da televisão é a mesma coisa. Então, vai, semifinal da Libertadores. Você vai mandar um cara que sei lá, internacional pra cobrir o Atlético? Não, manda o cara que cobre que sabe tudo do Atlético. O cara vai saber todo mundo, quem joga, quem não joga, se o cara é bom, se o cara é ruim. Então, acho que a lógica é um pouco essa, né? De você... Não vai ter cara que vai saber mais do Atlético Mineiro do que um cara que torce pro Atlético Mineiro, né? Ou do Flamengo. Mas assim, isso é assim mesmo que funciona, já há algum tempo. Mas é diferente de quando a gente começou. Quando a gente começou... Não, 3 décadas. Tinha que ser meio generalista. Lá no Notícias Populares, e era assim da nossa geração. Normalmente o chefe mandava, você é São Paulino, beleza, vai cobrir o Corinthians. Isso. Era o inverso. E é uma experiência rica também, porque você começa a se envolver no dia a dia, aquele momento que você podia viver no clube, né? Passar o dia inteiro lá, almoçava lá, ia conhecendo as coisas. E é uma experiência interessante também. Tem um outro lado. É verdade. Disso. E que foi mudando aos poucos. E a geração Lance é mais ou menos assim. Os setoristas, 5 eram mais ou menos mais ligados a tal clube e tudo mais. É verdade. Entendi. Mas eu acho que eu cobri mais na minha vida toda de repórter, mais o Corinthians do que o São Paulo e do que o Palmeiras aqui em São Paulo. Mas é toda a mídia paulista, no caso, isso aí, né? Exatamente. Sim, mas assim, aí depois assim, só para dizer que a mídia São Paulo, a minha primeira, aí já estava na Folha de São Paulo, a minha primeira cobertura fora de São Paulo foram as finais de 95 do Brasileiro, primeiro Santos e Fluminense, cobrindo o Fluminense, e depois Santos e Botafogo, cobrindo o Botafogo. Quando o Botafogo foi campeão brasileiro naquele ano épico. Filho do rei no gol do Santos, etc e tal. E também foi muito interessante, porque eu passei algumas semanas no Rio e aí era o dia a dia dos clubes de lá. E eu era um tipo de cobertura diferente. Por exemplo, o dia que assim, que eu aprendi muito como funcionavam as coisas foi o dia seguinte a Fluminense bater o Santos de 4. E assim, o Fluminense fez os 2 últimos gols assim nos descontos. Então 4-1 acabou. Então estamos na final. O Fluminense era do Renato Gaúcho e o Joel era o técnico. Aí a gente tinha a programação da semana. Tava lá. Dia seguinte do jogo, reapresentação das Laranjeiras, tal. Aí chegamos na representação 5 da tarde lá. Tava lá. Cadê a galera? Não, tal. Aí você vai pescando, mas cadê o time? Não, o Joel dispensou, foram pro Porcão ontem e tal. Titulares não vêm. Ele vai aparecer aí depois. Ele vai aparecer para conversar com vocês. Então, tava lá a imprensa. É clássico. Aí tinha os reservas, sabe, aqueles caras que estavam se recuperando e o resto da galera. E assim, o jogo da volta era dali a 3 dias, né, no Pacaembu. Aí aparece o Joel, sem uniforme, tem óculos escuro, camisona, tal, não sei o que lá, tal, que já tá com uma ressaca brava. E começa a conversar, puta papo bom, tal, mas eu falei, cara,
Daqui a 3 dias tem um jogo de volta. Não acabou esse negócio, cara. E aí o Santos meteu 5 e foi pra final. Né? Aquele jogo que o Giovani jogou pra cacete e tal. Não foi por causa disso. Mas era uma coisa assim... E o Rio tinha aquela coisa de viver a vitória de uma forma... É quase como o Paulista é um reprimido nessa situação, né? Pra caramba. O cara comemora uma vitória e fala, puta, o jogo que vem é meu caramba. O cara já sai do estádio assim, puta, domingo eu vou jogar contra o não sei quem. O cara não consegue usufruir